Cristiano Ronaldo. Pois é, temos uma informação, uma apuração sobre essa possível vinda de Cristiano Ronaldo ao Maracanã para botar o pezinho na calçada da fama. E tem também o Wesley, empresários na Inglaterra buscando propostas. A saída está próxima? Nós falaremos sobre isso também. Vamos para as informações. Já vou começar com a notícia boa, porque a notícia é muito boa. No vídeo anterior a gente falou que o Gonzalo Plata, no momento que a gente gravava o vídeo, estava realizando a ressonância magnética para saber a gravidade da lesão que ele sofreu no joelho, para saber se tinha alguma lesão, na verdade. E aí, minutos depois, o Flamengo atualizou. O atacante Gonzalo Plata foi submetido a exames de imagem na tarde desta quarta-feira. A ressonância magnética não constatou lesão grave, apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O jogador equatoriano seguirá em tratamento com o departamento médico do Flamengo e será reavaliado diariamente, sendo liberado assim que estiver livre de dores, informou o Flamengo. O Flamengo não falou prazo de retorno, nada disso. E aí vem a melhor notícia, que foi uma apuração minha, repito, o Flamengo não falou isso, sou eu que estou apurando e trazendo a informação para vocês. Eu falo isso porque muita gente pode parar e ouvir e achar que é o Flamengo que está falando isso. Não, sou eu, Vene Casagrande, não é uma notícia oficial, não. Sobre o prazo de retorno de Gonzalo Plata, tendo em vista que muita gente me perguntou isso. O jogador, como comunicou o Flamengo, não tem lesão no joelho. O que vai definir o prazo de volta do atacante é a dor sentida no local. Internamente, no Fla, acredito que o jogador tem chance sim de encarar o Corinthians já nesse domingo. Plata ainda relata dores no local, no joelho dele, mas bem menos do que ele relatou ontem, por exemplo, antes do jogo contra a LDU. Agora é acompanhar a evolução diária, mas a boa notícia é essa: o atacante não ficará muito tempo ausente. Se ele não jogar contra o Corinthians por conta disso, fica à disposição para o próximo jogo, sem nenhum problema, embora eu acho que ele não jogará no dia 1º de maio pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, porque para mim vai ser um jogo aí que o Felipe Luiz deve poupar uma galera. E sobre Alexandro, galera, perguntei a uma pessoa do Flamengo, a pessoa apenas me respondeu: Vene, isso aí vai começar a ser definido amanhã. Hoje teve treino após, na verdade, vou te falar, a delegação chegou por volta de 7 horas da manhã no Rio de Janeiro, teve treino à tarde, 3h30 da manhã, mas foi muito mais um recovery, né, para os jogadores que atuaram, os titulares. Os demais fizeram o trabalho, mas a partir de amanhã, ou seja, de quinta-feira, que eles vão começar a avaliar a preparação aí para pegar o Corinthians no domingo, jogo 4 horas da tarde, e uma atualização sobre esse jogo. No último vídeo eu falei 41 mil, já chegamos a 45 mil ingressos vendidos, setor norte esgotado. A expectativa da diretoria é ter pelo menos 55 mil presentes no Maracanã. O jogo tem tudo para ser muito bom para a torcida do Flamengo, Flamengo e Corinthians, 4 horas da tarde. Lembrando que o Corinthians recentemente demitiu seu treinador, está aí tentando fechar com o Dorival, depois do Tite acabar recusando o convite, alegando problemas de saúde. Repito o que eu falei no vídeo anterior, um abraço para o Tite, melhoras para ele. Vamos falar agora de Cristiano Ronaldo, depois a gente fala de Wesley, tá? Cristiano Ronaldo, é o seguinte, galera, o consórcio Maracanã, tá? Administrado aí pela dupla Fla-Flu, tá fazendo um movimento bem bacana. Publiquei nas minhas redes sociais. O que apurei sobre Cristiano Ronaldo e consórcio Maracanã? No dia 7 de abril, o consórcio Maracanã foi procurado pelo staff do jogador Cristiano Ronaldo com a consulta de como poderiam realizar o que seria um sonho do jogador, na visão deles. E, no que eles relataram, perpetuar sua pegada na galeria do estádio. Embora não tenha nenhum capítulo na sua vitoriosa carreira escrita no palco, a relevância do atleta no cenário mundial justifica sua presença em uma galeria onde só tem outro grande português, o Eusébio. Na ocasião, Charles Cardoso, apresentado como representante da família do jogador português, solicitou um e-mail para dar seguimento junto ao atleta. Sentindo-se honrada, a gestão do Maracanã se colocou à disposição para concretizar o desejo do atleta. Ou seja, existe sim, e a possibilidade é boa, do Cristiano Ronaldo vir ao Rio de Janeiro
e botar os seus pés na calçada da fama do Maracanã. Eu, particularmente, farei questão de acompanhar isso de perto. Quem me conhece, me acompanha aqui, sabe quão fã eu sou do Cristiano Ronaldo, não só como atleta, a forma como ele trata a profissão dele, botando sempre prioridade, se cuidando a todo momento. Não é à toa que está aí, ó, 40 anos, enfim, voando e dando continuidade ao sonho dele de chegar ao 1000º gol. E eu não tenho dúvidas que ele vai chegar. A questão é quando chegará. Ele vai chegar. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo parando, se aposentando antes de bater essa meta aí, porque eu tenho certeza que ele tem isso aí como meta, chegar aos 1000 gols, e ele vai chegar. Isso aí sem sombra de dúvida. Então, Cristiano Ronaldo, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, vem logo, e se quiser visitar o Flamengo, fica à vontade. Ah, não tem vaga. É óbvio que tem vaga. Se eu fosse o Cristiano Ronaldo, pensaria num projeto desse. Cara, imagina, não falta mais nada para ele na carreira dele. Mentira, falta chegar aos 1000 gols. Mas beleza, supondo que ele queira chegar aos 1000 gols vestindo a camisa de um grande clube no cenário mundial. Cara, o Flamengo tem uma torcida absurda, seria maneiro demais. Eu tô aqui viajando, eu sei, tá, gente? Mas é um sonho, né, de uma pessoa que é apaixonada, que é muito fã do Cristiano Ronaldo. No caso, eu não nego isso para ninguém. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação dos colegas aí, ó, perfil Flazoeiro e também Flabase. Agentes de Wesley estão na Inglaterra e terão reuniões com clubes da Premier League. Os agentes do lateral direito Wesley do Flamengo viajaram para a Europa, mais precisamente para a Inglaterra, para participar de reuniões importantes com clubes da Premier League. A ideia é conhecer as instalações do clube e ver o projeto apresentado para o jogador. As reuniões têm como objetivo discutir possíveis oportunidades de transferência para o Wesley. Gente, isso aqui é super comum, tá? Super comum, não é nenhum absurdo. Eu vou lembrar aqui, o Vinícius Júnior, eu lembro que os empresários viajaram também antes de fechar com o Real Madrid, conhecendo tudo. Cara, qual foi? O Reinier, eu lembro disso, gente. Eu estava trabalhando no jornal o Globo ainda, eu lembro o dia, isso até foi pauta na reunião. Reinier, os pais, junto com os empresários, viajaram, conheceram vários clubes antes de acabar fechando com o Real Madrid na ocasião. Isso aqui é super normal, não é nenhum absurdo isso aqui que eles estão fazendo. E na boa, gente, a economia precisa gerar. Não tem essa de prender o Wesley e segurar o Wesley. Tem que vender sim o Wesley. A questão é tirar o máximo possível, ou seja, vender pelo valor mais alto possível. 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, que seja. É tirar o máximo. Mas tem que vender, porque assim a economia gira. Com o dinheiro dessa venda, o Flamengo faz contratações. E assim vai. E por falar em contratação, o Jorginho vai voltar a treinar aí. Eu vi que o técnico do Arsenal recentemente disse que ele poderia nem jogar mais nessa temporada. Ele vai voltar a treinar. Conversei com o empresário do Jorginho, volta a treinar segunda-feira, e aí ele vai pegar ritmo de jogo, quem sabe fica à disposição no próximo jogo. Mas é um jogador que está muito próximo de fechar com o Flamengo. E o Al Hilal fez proposta bilionária para tirar Rafinha do Barcelona. O clube saudita oferece ao atacante 200 milhões de dólares, dá mais de 1 bilhão por um contrato de 4 anos. Assim, Rafinha receberia 50 milhões de dólares por temporada, ou seja, em torno de 4 milhões de dólares por mês. Caramba! Ao Barcelona, o Al Hilal oferece 100 milhões de euros, 650 milhões de reais. O clube espanhol não pretende vender o brasileiro, mas entende que pouco poderá fazer caso o Rafinha decida sair. Rapaz, galera, informação do esporte lá de Barcelona. Informação importante, tendo visto que hoje é o principal jogador brasileiro em atividade. Para mim é o melhor jogador no momento, brasileiro em atividade. Está jogando muita bola o Rafinha no Barcelona, mas na seleção brasileira, tal como os demais, não tem jogado muito bem. Pessoal, fica ligado aí, torcedor rubro-negro de São Luís. Ingressos para Botafogo da Paraíba e Flamengo, jogo do dia 1º de maio, jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Começaram as vendas agora às 14 horas, tá? E vai até às 19 horas em pontos físicos de São Luís e também no site da bilheteria digital. A carga total de 40 mil entradas com valores entre R$ 190 e R$ 960. Haverá ingressos promocionais mediante doação de 1 quilo de alimento. A partir de quinta-feira, dia 24, os bilhetes poderão ser adquiridos das 8 horas às 19 horas nos estádios
Inhozinho Santos, Castelão e loja Rocken, sem taxas. O Flamengo aceitou essa venda do mando de campo do Botafogo da Paraíba porque o Flamengo fez muitas exigências. Para o Flamengo foi maravilhoso, tá? O Flamengo não vai pagar nada com custo de viagem, logística, hotel, não vai pagar nada e ainda terá direito a uma carga maior de cortesias e também de ingressos para o clube comprar e revender para o sócio torcedor. Promessa essa feita pela diretoria e eles conseguiram isso junto aos empresários que compraram esse mando de campo do Botafogo da Paraíba. E por falar em ingresso, galera, informação que a gente acabou de receber aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o número exato. Nesse momento, 3 horas e 45 da tarde, 40.038 ingressos vendidos para Flamengo e Corinthians no domingo, jogo 4 horas da tarde. E a pessoa falou assim, setor norte vai esgotar ainda hoje pelo visto. Então, alô torcedor... e a pessoa também disse, esperamos cerca de 55 mil presentes, pelo menos, para esse jogo. Casa cheia, alô torcedor rubro-negro, corre que ainda dá tempo de comprar ingresso. Promessa de bom jogo. Flamengo e Corinthians é sempre um bom jogo e eu considero o Flamengo favorito para esse duelo no domingo. Depois a gente fala sobre esse jogo, mas enfim, eu acho que é jogo de casa cheia mesmo, cara. Domingão, 4 horas da tarde. Vamos ver se não vai estar chovendo, porque aqui no Rio está chovendo alguns dias. Hoje até que abriu um solzinho, mas está friozinho bem gostoso. Jogo tem tudo para ser um bom jogo no Maracanã. Lembrando que antes do jogo terá uma apresentação do cantor Belo, em frente ao setor sul, em comemoração pelos 60 anos da TV Globo, que irá transmitir a partida. Ainda tem esse plus aí, ó, para quem gosta de pagode, Belo, ainda tem o Belo. Agora, vamos falar de outro atacante, vamos falar do Bruno Henrique. Tem novidade no caso Bruno Henrique, o site Metrópolis está em cima do lance aí e trouxe. Caso Bruno Henrique, promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, vão analisar todas as conversas extraídas do celular de Bruno Henrique antes de decidir se formalizam denúncia contra o jogador do Flamengo. O atacante foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em competição esportiva. A Polícia Federal concentrou relatório de indiciamento e mensagens que indicam envolvimento direto com apostadores, mas os promotores pretendem fazer uma leitura mais abrangente, examinando todo o material, inclusive mensagens apagadas. O objetivo é construir uma análise sólida, uma vez que o caso envolve também familiares e o núcleo investigado por manipulação de resultados. A possibilidade de acordo foi descartada, já que os crimes atribuídos não se enquadram nos critérios do ANPP. A Polícia Federal destacou que Bruno Henrique apagou quase 4.000 conversas e as evidências mais comprometedoras foram encontradas no celular de seu irmão. As investigações agora seguem com foco nas apostas feitas na plataforma Blaze. Tá aí o site Metrópolis atualizando o caso Bruno Henrique até o momento. Segue normal no Flamengo, tá? Segue... Ih, rapaz, notícia horrível agora publicada pelo Flamengo aqui. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do treinador das categorias de base, Mauro Félix. Referência no futebol de base para jovens atletas e treinadores. Mauro teve mais de uma passagem pelo rubro-negro, foi treinador de todas as categorias inferiores do clube. Sua última função no Flamengo foi como coordenador de categorias sub-6 ao sub-12, na qual estava trabalhando atualmente. Mauro acreditava no futebol como transformação social e dedicou com muito amor e paixão na formação de várias gerações de garotos do Ninho. Na partida entre Flamengo e Grêmio, pelo Brasileiro Sub-20, foi respeitado o minuto de silêncio. Muita força aos familiares e amigos nesse momento tão triste. Descanse em paz, Mauro Lenda Félix. Enfim, abraços na família. Um cara que toda vez que tive contato foi um cara super educado comigo. Que Deus o tenha. O abraço lá no céu agora. Fala meus amigos e minhas amigas, beleza? Hoje eu tô chegando com uma tonelada de notícia rubro-negra, e essa aqui é daquelas que envolve bastidor pesado. A negociação com Jorginho, o volante do Arsenal. A torcida do Mengão já tava no embalo, só esperando que é o final feliz. Mas aí veio a bomba. Lesão torácica no jogo contra o Brentford, e o técnico Mikel Arteta dizendo que o jogador pode nem voltar a atuar até o fim da temporada europeia. Mas calma, irmão. Apesar do susto, a negociação não muda em nada. O Flamengo já sabia da situação, tá acompanhando tudo de perto e recebeu a garantia de que o jogador vai estar recuperado em até 3 semanas. Nada de grave, é só
o tempo de voltar ao ritmo físico. O negócio segue firme. E o Mengão tá confiante. O Jorginho esteve no Rio mês passado, se encontrou com os dirigentes do Flamengo e, segundo fontes confiáveis, as conversas avançaram muito. O clube chegou nos valores, agradou o staff do jogador e, mais importante, recebeu um sinal verde do próprio volante. Agora é questão de tempo. O Flamengo tem tudo acertado, mas a janela ainda não abriu e é nesse período que os atravessadores aparecem. Mas o Mengão tá atento e o clima dentro do clube é de que Jorginho pode sim ser o novo reforço do meio-campo rubro-negro. Agora eu quero saber da nação. Você curte a ideia de ver o Jorginho vestindo o manto e jogando ao lado de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta? Acha que ele chega pra resolver ou pra compor elenco? Comenta aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui é Mengão Raiz todo dia. Notícia quente, bastidor revelado e muita emoção, ou seja, irmão, tá tudo encaminhado. O clima é de otimismo total no Ninho e na Gávea, só que agora dois clubes estão tentando atravessar a negociação, um da Itália e outro da Arábia Saudita, que quer reforçar o futebol local antes da Copa de 2034. E o próprio Arsenal, que apesar da lesão ainda conversa com o staff do jogador sobre renovação. Mas o Flamengo tem projeto, tem camisa e tem Libertadores. Tá jogando pesado pra fechar com o cara. O Jorginho não vem só pra compor elenco. O plano do Flamengo é formar um time casca grossa pro Mundial, pro Brasileirão e pra Liberta. E o nome do volante encaixa perfeitamente nesse plano. Mesmo lesionado, os exames mostraram que não é nada grave. Ele já deve começar a transição pro campo na próxima semana. E com isso, deve estar à disposição. Se não for pro Arsenal, vai chegar 100% no Flamengo. O que a diretoria quer é jogador pronto, com rodagem e liderança. E o Jorginho tem tudo isso. Tem Champions League, tem Premier League, tem Copa da Europa no currículo e mais. Tem vontade de voltar ao Brasil. O Flamengo monitora tudo com lupa, do físico aos bastidores. Não tá dando passo maior que a perna.